Bilionário chega em casa mais cedo. Imagine a cena. Você é um magnata bilionário da indústria farmacêutica que passou 8 anos e milhões de reais tentando curar seu filho com deficiência, apenas para descobrir que sua empregada, que recebe um salário mínimo, possui poderes de cura além de qualquer coisa que a ciência médica pode alcançar. O mundo de Ricardo Torres explodiu quando ele chegou em casa mais cedo e encontrou seu filho, Timóteo, nascido com as pernas fracas e dependente de muletas, literalmente andando sobre a água em sua piscina, enquanto sua empregada, Maria, o guiava através de um milagre impossível. Mas Maria da Graça não era uma simples trabalhadora doméstica. Ela era uma curandeira tradicional, de 7ª geração, cuja avó a ensinou a curar o que os hospitais não podiam tocar. Enquanto Timóteo dançava e corria sobre um pano abençoado esticado sobre água benta, seu pai percebeu que a mulher que ele pagava para limpar banheiros valia mais do que toda a sua fortuna médica. Esta é a história de como o milagre de uma família destruiu um império farmacêutico e revelou uma rede oculta de curandeiros que vinham silenciosamente realizando milagres, enquanto a medicina convencional falhava com aqueles que mais precisavam de esperança. O Bentley de Ricardo Torres deslizou pelo cascalho de sua mansão em Alphaville, São Paulo, 3 horas mais cedo do que o esperado. A reunião de emergência do conselho foi cancelada quando os documentos da fusão chegaram incompletos de Hong Kong. O magnata farmacêutico afrouxou a gravata de seda italiana enquanto se aproximava da entrada principal da mansão, já se preparando mentalmente para uma noite de revisão dos relatórios trimestrais em seu escritório. Senhor Torres, o senhor voltou cedo. Ligou sua assistente pessoal pelo interfone, a surpresa evidente em sua voz. Devo pedir a Margarete para preparar o jantar para 7 em vez de 10. Ricardo fez um gesto de dispensa para a câmera de segurança, sua mente ainda ocupada com a aquisição fracassada que dominava seus pensamentos há semanas. Não é necessário, Patrícia. Estarei no meu escritório até o horário de sempre. Ele parou na porta da frente de Mogno, procurando suas chaves enquanto se perguntava por que a casa parecia estranhamente silenciosa para uma tarde de terça-feira. Seu filho Timóteo já deveria ter voltado de sua escola especializada, e a empregada, Maria, geralmente colocava música para tocar enquanto trabalhava à tarde. O silêncio parecia diferente de alguma forma, carregado de uma energia que fazia os instintos de negócios de Ricardo pinicarem de desconforto. Ao entrar no hall de mármore, ele podia ouvir vozes fracas vindo da área da piscina, embora não conseguisse distinguir as palavras sobre o som de seus próprios passos ecoando nos tetos altos. Algo nessas vozes distantes o fez parar, uma qualidade que ele não conseguia identificar que o atraiu para os fundos da casa em vez de subir a grande escadaria para seu escritório. Ricardo se moveu pela casa com uma furtividade incomum, seus caros sapatos de couro silenciosos nos tapetes persas, enquanto ele seguia o som da conversa em direção à área da piscina. Ao se aproximar das janelas panorâmicas que davam para o quintal, ele pôde ver seu filho de 8 anos, Timóteo, sentado na beira da piscina, com as pernas balançando na água, enquanto suas muletas estavam por perto no deck de pedra. Senhorita Maria, Timóteo estava dizendo, sua jovem voz cheia de empolgação. A senhora tem certeza de que isso vai funcionar? Eu tenho tentado andar normal por tanto tempo, e os médicos dizem que talvez nunca aconteça. Maria da Graça, empregada deles há 5 anos, ajoelhou-se ao lado de uma grande lona que ela havia estendido sobre a superfície da piscina, suas mãos escuras alisando o tecido à prova d'água com precisão. Querido, o espírito da sua avó veio até mim em um sonho na noite passada, Maria respondeu, seu sotaque baiano carregado de emoção e convicção. Ela me mostrou como a própria avó dela costumava ajudar crianças com pernas fracas lá, na minha terra. Este tecido foi abençoado por 7 diferentes grupos de oração, encharcado em água benta de 3 igrejas e energizado, sob a lua cheia para a cura. Ricardo se espremeu contra a moldura da janela, seu coração batendo forte enquanto ele assistia à cena se desenrolar, dividido entre o ceticismo científico e a esperança desesperada por seu filho com deficiência. Timóteo nasceu com uma rara condição muscular que deixava suas pernas fracas e instáveis, exigindo muletas para se mover, apesar de anos dos tratamentos mais caros que o dinheiro podia comprar. A água vai me segurar? Timóteo perguntou,
seus olhos arregalados de admiração, enquanto ele encarava a lona esticada na superfície da piscina. As mãos calejadas de Maria ajudaram Timóteo a ficar de pé, apoiando-o com uma força surpreendente enquanto ela o guiava em direção à beira da piscina coberta pela lona. Não é a água, criança, ela disse suavemente, sua voz carregando gerações de sabedoria popular e poder espiritual. É a fé, o amor. As orações de todas as mulheres da minha família que têm cuidado de você desde que você chegou a esta casa. Ricardo observou com fascinação enquanto Maria começou a murmurar uma melodia que ele não reconheceu. Algo que soava como um cântico religioso misturado com uma canção de ninar, sua voz subindo e descendo com um ritmo hipnótico. O rosto de Timóteo estava arrebatado de concentração enquanto ele colocava um pé hesitante na lona. Depois o outro, seu pequeno corpo tremendo com esforço e antecipação. Eu posso sentir, senhorita Maria. Ele sussurrou, sua voz cheia de admiração. É como se o tecido estivesse vivo debaixo dos meus pés. A mente analítica de Ricardo corria para encontrar explicações racionais para o que ele estava testemunhando, mas o coração de pai simplesmente se maravilhava com a alegria que se espalhava pelo rosto de seu filho. A lona parecia responder ao peso de Timóteo de forma diferente do que a física sugeriria, apoiando-o não apenas fisicamente, mas de alguma forma espiritualmente, como se a fé e o amor de Maria tivessem literalmente transformado um material comum em algo milagroso. Enquanto Timóteo dava seus primeiros passos independentes pela água, seu movimento fluido e confiante de uma maneira que Ricardo nunca tinha visto, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do bilionário, enquanto ele percebia que estava testemunhando algo que transcendia os limites entre ciência e magia, entre o possível e o impossível. A transformação no movimento de Timóteo foi tão dramática que Ricardo inicialmente se perguntou se estava alucinando por causa do estresse dos recentes negócios, mas a evidência diante de seus olhos era inegável. Seu filho, que nunca tinha andado mais do que alguns passos sem muleta ou assistência, agora se movia pela piscina coberta pela lona com a graça e a confiança de um dançarino profissional. Senhorita Maria, eu realmente estou fazendo isso. Timóteo gritou, seu riso ecoando pela água enquanto ele executava um giro perfeito e começava a voltar para a beira da piscina. Eu posso sentir minhas pernas ficando mais fortes a cada passo. Maria estava de pé na beira da piscina com lágrimas escorrendo pelo rosto, suas mãos entrelaçadas em oração, enquanto ela assistia ao milagre se desenrolar. Obrigado, Jesus, ela sussurrou, sua voz mal audível sobre as exclamações alegres de Timóteo. Obrigado por usar estas velhas mãos para trazer a cura a esta preciosa criança. Ricardo pressionou o rosto contra a janela, sua respiração embaçando o vidro enquanto ele lutava para entender o que estava vendo. A lona parecia estar respondendo à fé de Timóteo e às orações de Maria, tornando-se de alguma forma mais substancial e solidária a cada passo, como se o poder combinado da crença deles estivesse literalmente alterando as propriedades físicas da matéria. Quando Timóteo alcançou o centro da piscina e começou a pular na lona, suas pernas fortes e estáveis de uma forma que nunca tinham sido em solo firme, Ricardo soube que estava testemunhando algo que desafiaria todas as suposições que ele já havia feito sobre a realidade, a medicina e o poder da fé para curar o que a ciência havia considerado incurável. A revelação de que a cura de seu filho estava conectada às práticas espirituais de Maria forçou Ricardo a confrontar verdades incômodas sobre as limitações de sua riqueza e o sistema médico ocidental em que ele sempre confiou. Enquanto Timóteo continuava sua caminhada milagrosa pela água, Ricardo se lembrou das dezenas de especialistas que eles consultaram, dos tratamentos experimentais que eles tentaram, dos milhões de reais que ele gastou procurando uma cura que o dinheiro aparentemente não podia comprar. Papai sempre diz que os melhores médicos do mundo não podem consertar minhas pernas, Timóteo gritou para Maria enquanto praticava o equilíbrio em um pé sobre a lona mística. Mas a senhora fez isso com apenas um tecido e algumas orações. Porque os médicos espertos não puderam fazer o que a senhora fez. A resposta de Maria cortou o coração de Ricardo como uma lâmina forjada de verdade e humildade. Porque, querido, alguns tipos de cura não vêm de saber coisas com a sua cabeça. Eles vêm de acreditar em coisas com o seu coração.
e de deixar o amor fluir através de você para tocar lugares que a medicina não consegue alcançar. Ricardo percebeu que, em sua obsessão por encontrar uma solução científica para a condição de Timóteo, ele havia ignorado o poder de cura que estava presente em sua própria casa o tempo todo, encarnado em uma mulher cujos ancestrais carregavam conhecimentos e habilidades que seu MBA de Harvard e suas conexões farmacêuticas não conseguiam igualar. A visão de seu filho andando sobre a água, literalmente andando sobre a água, o forçou a reconhecer que existiam formas de riqueza e poder que existiam além de seus consideráveis recursos financeiros, e que a mulher que ele estava pagando para limpar sua casa possuía dons que eram infinitamente mais valiosos do que qualquer coisa em sua carteira de ações. Enquanto Timóteo completava sua 10ª volta pela piscina coberta pela lona, suas pernas ficando visivelmente mais fortes e coordenadas a cada travessia, Maria começou a explicar os princípios espirituais subjacentes ao milagre que eles estavam testemunhando. O espírito da sua avó me disse que as pernas desta criança não estão quebradas, Sr. Torres. Ela disse, de alguma forma ciente de que Ricardo estava assistindo da janela, apesar de nunca olhar em sua direção. Elas estão apenas dormindo, esperando pelo tipo certo de despertar. Às vezes o corpo precisa de mais do que a medicina para se lembrar de como ser inteiro. Ricardo se afastou da janela em choque, percebendo que Maria sabia que ele estava lá o tempo todo, mas sua atenção permaneceu focada em Timóteo enquanto ele experimentava correr e pular na superfície milagrosa. A lona não é mágica por si só. Maria continuou, sua voz carregando a autoridade de gerações de curandeiros populares. É apenas algodão e tecido impermeável, o mesmo que qualquer outro tecido. Mas quando você a encharca de oração e amor, quando você a estica sobre a água que foi abençoada por mulheres que passaram suas vidas inteiras curando crianças, quando você convida o Espírito de Deus para trabalhar através das mãos e corações humanos. Ela fez uma pausa, observando Timóteo tentar uma cambalhota na superfície flutuante, seu movimento gracioso e forte. Bem, então você pode ver o que é possível quando o céu e a terra trabalham juntos para a cura. Ricardo se viu abrindo a porta de correr e pisando no deck da piscina, não sendo mais capaz de permanecer um observador escondido do milagre que estava acontecendo em seu próprio quintal. Maria, ele disse, sua voz rouca de emoção. Há quanto tempo você sabia que podia fazer isso? Maria se virou para encarar Ricardo com olhos que continham profundezas de sabedoria e compaixão que pareciam impossíveis para alguém que ele havia categorizado simplesmente como a empregada por 5 anos. Sr. Torres, ela disse gentilmente, eu tenho esperado pelo momento certo para mostrar a Timóteo este dom desde a primeira vez que o vi lutando com aquelas muletas. Mas a cura como esta não pode ser forçada ou apressada. Ela tem que se desenrolar quando o coração está pronto para recebê-la, quando o espírito está pronto para acreditar. Timóteo, ainda andando com confiança na lona, acenou empolgado para seu pai. Papai, olhe o que a senhorita Maria me ensinou. Eu consigo andar sobre a água como nas histórias da Bíblia. Ricardo se aproximou da beira da piscina com as pernas trêmulas, seus próprios passos menos firmes do que os milagrosos de seu filho. Timóteo, como você se sente? Dói. Você está cansado? Ele perguntou, sua preocupação paternal lutando com seu espanto com o que ele estava testemunhando. Timóteo balançou a cabeça vigorosamente, seu rosto brilhando de alegria e energia. Eu me sinto mais forte do que eu já me senti, papai. Minhas pernas parecem que se lembram de como funcionar do jeito certo. Maria colocou uma mão gentil no ombro de Ricardo, seu toque de alguma forma transmitindo décadas de amor paciente e força espiritual. Este é apenas o começo, Sr. Torres. A cura de Timóteo vai continuar enquanto ele continuar acreditando e enquanto nós continuarmos o apoiando com amor e oração. Mas há algo mais que o Senhor precisa saber sobre o que está acontecendo aqui. Sua voz assumiu um tom mais sério que fez a atenção de Ricardo se aguçar. Este tipo de cura vem com responsabilidades. Timóteo não está apenas recuperando suas pernas. Ele está sendo chamado para usar seu dom para ajudar outras crianças que estão lutando com coisas que a medicina regular não consegue consertar.
As implicações da cura milagrosa de Timóteo começaram a se desenrolar nas horas seguintes, enquanto Maria explicava a tradição espiritual que ela representava e a rede de curandeiros que guiaram seu trabalho com crianças na região de Mata de São João, na Bahia, por mais de 3 décadas. Minha avó era uma raizeira, lá na minha terra. Maria disse a Ricardo enquanto eles se sentavam à beira da piscina enquanto Timóteo continuava a praticar a caminhada e a corrida na lona mística. Ela podia curar coisas que os médicos não podiam nem diagnosticar, usando nada além de plantas do mato e orações passadas através de gerações de mulheres que se lembravam dos velhos tempos. Ricardo ouviu com um fascínio crescente enquanto Maria descrevia um sistema médico paralelo que operava através da fé, do apoio da comunidade e de um conhecimento que havia sido preservado fora de universidades e hospitais. Quando eu cheguei para trabalhar para sua família, eu pude ver que a condição de Timóteo não era apenas física. Maria continuou, seus olhos seguindo os movimentos alegres do menino pela água. Havia um componente espiritual que também precisava de cura. Um sentimento de estar separado de outras crianças, isolado da vida plena que ele foi feito para viver. A cerimônia da lona não é apenas sobre fortalecer os músculos dele, é sobre reconectá-lo ao seu próprio poder e propósito. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a mansão em Alphaville, lançando uma luz dourada sobre a piscina onde um milagre ainda estava se desenrolando, Ricardo percebeu que sua compreensão de cura, poder e riqueza estava sendo fundamentalmente transformada. A mulher que ele contratou para cuidar de sua casa havia se revelado uma curandeira cujas habilidades superavam qualquer coisa que seu dinheiro pudesse comprar, e seu filho estava andando sobre a água com a fé e a alegria de alguém que havia descoberto que o impossível era simplesmente outra palavra para ainda não compreendido. Maria da Graça estava observando a dinâmica familiar dos Torres por 5 anos, sua intuição de curandeira treinada captando energia, e padrões que os outros membros da equipe da rica família passavam despercebidos. Durante suas rotinas diárias de limpeza, ela observou o desespero crescente de Ricardo, pois a condição de Timóteo não melhorava, apesar do desfile de especialistas, tratamentos experimentais e terapias de ponta que o dinheiro podia fornecer. Senhor, o coração deste homem está se partindo um pouco mais a cada dia. Maria sussurrava durante suas orações noturnas, suas mãos calejadas sobre páginas gastas da Bíblia, enquanto ela buscava orientação sobre quando e como revelar os dons que sua avó havia passado através de 3 gerações de raizeiras e curandeiras populares. Ela já tinha visto casos semelhantes antes em sua terra natal. Crianças cujas doenças físicas estavam entrelaçadas com bloqueios espirituais que exigiam um tipo diferente de medicina do que os hospitais podiam oferecer. O espírito brilhante e a natureza gentil de Timóteo a lembraram imediatamente de seu próprio sobrinho Marcos, que havia sido curado de uma condição muscular semelhante através da mesma cerimônia de andar sobre a água que ela estava agora se preparando para compartilhar com a família Torres. Alguma cura tem que vir da comunidade, sua avó sempre a ensinou. E alguma tem que vir do espírito, individual, encontrando seu poder. Mas a cura mais profunda, filha, essa vem do ponto de encontro entre o céu e a terra, onde o amor flui através das mãos humanas para tocar o que a medicina não consegue alcançar. Maria estava orando por 3 meses pelo momento certo para abordar a cura de Timóteo, esperando pela confirmação espiritual que lhe diria quando o coração dele estaria pronto para receber o que ela tinha a oferecer. Quando ela acordou naquela terça-feira de manhã com um senso incomum de urgência e antecipação, ela soube que o dia para o qual ela estava se preparando finalmente havia chegado. A rede de mulheres curandeiras a que Maria pertencia se estendia pelo Nordeste como fios invisíveis conectando igrejas, salões de beleza, centros comunitários e casas particulares onde a medicina tradicional era praticada junto com a oração e o apoio da comunidade. Irmã Madalena, em Salvador, foi a primeira a sugerir que a cura de Timóteo poderia exigir a cerimônia de andar sobre a água, seu próprio dom de visão espiritual permitindo-lhe ver através da distância que a condição do menino estava sendo mantida pelo medo, em vez de apenas pela genética. As pernas dessa criança não são o problema real. Irmã Madalena disse a Maria durante o círculo de oração mensal pelo telefone com curandeiras de 7 estados. O problema real é que ele esqueceu como confiar em seu próprio poder. Esqueceu que Deus o fez para andar,
correr e dançar como qualquer outra criança. A prescrição que emergiu de sua sessão de oração coletiva foi específica. Um tecido abençoado esticado sobre água benta, orações de múltiplos círculos e, o mais importante, a presença de alguém que pudesse ter fé absoluta na cura do menino enquanto ele aprendia a acreditar nela mesmo. Maria passou semanas se preparando para a cerimônia, coletando água benta de igrejas em todo o interior de São Paulo, encharcando o tecido cerimonial em orações e intenções reunidas de sua família espiritual estendida, e esperando pelo momento divino que uniria tudo para o milagre de Timóteo. Quando ela acordou naquela terça-feira de manhã com um senso incomum de urgência e antecipação, ela soube que o dia para o qual ela estava se preparando finalmente havia chegado. A revelação da verdadeira identidade de Maria como curandeira tradicional forçou Ricardo a confrontar suas próprias suposições sobre inteligência, educação e as fontes da verdadeira sabedoria em um mundo que muitas vezes desconsiderava o conhecimento popular como superstição. Senhor Torres, Maria disse enquanto ela ajudava Timóteo a descer da lona após sua primeira sessão bem-sucedida, há coisas que eu preciso te contar sobre quem eu realmente sou e por que eu vim trabalhar para a sua família. Ricardo se acomodou em uma cadeira de piscina, sua mente treinada em negócios lutando para processar a dissonância cognitiva entre o milagre que ele tinha acabado de testemunhar e sua visão de mundo racional. Maria tirou um diário de couro gasto, cheio de anotações feitas à mão, flores prensadas e fotografias desbotadas que documentavam décadas de trabalho de cura. Meu nome verdadeiro é Maria da Graça Batista, e eu sou a 7ª geração de mulheres na minha família a carregar o dom da cura espiritual. Ela começou, sua voz carregando a autoridade de alguém que guardava segredos profundos há anos. Eu não vim para São Paulo procurando trabalho de empregada. Eu vim porque os espíritos me disseram que havia uma criança aqui que precisava de uma cura que o dinheiro não podia comprar. O diário continha depoimentos de centenas de pessoas cujas vidas foram transformadas pelas intervenções de Maria. Crianças que aprenderam a andar, adultos que superaram o vício, famílias que foram reconciliadas após anos de separação amarga. Cada caso é diferente, Maria explicou. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles exigiram que alguém acreditasse na cura quando a pessoa que precisava dela havia perdido a capacidade de acreditar em si mesma. A investigação de Ricardo sobre o passado de Maria, conduzida com a mesma rigorosa ele aplicava em aquisições de negócios, revelou uma mulher cuja reputação de cura se estendia muito além do que ele jamais imaginou ser possível para alguém que trabalhava como empregada doméstica. O Dr. Cláudio Mendes, neurologista pediátrico aposentado da Universidade de São Paulo, confirmou que ele havia encaminhado dezenas de pacientes para Maria ao longo de sua carreira de 30 anos, sempre de forma não oficial e sempre depois que a medicina convencional havia esgotado suas opções. Maria da Graça é uma das curandeiras mais talentosas que eu já encontrei. O Dr. Mendes disse a Ricardo durante uma conversa por telefone que desafiou tudo o que o bilionário pensava que sabia sobre a prática médica. Eu não consigo explicar como ela faz o que ela faz de um ponto de vista científico, mas eu a vi ajudar crianças a se recuperarem de condições que nós havíamos rotulado como deficiências permanentes. Ela tem uma compreensão intuitiva da conexão entre o trauma emocional e os sintomas físicos que supera qualquer coisa que eu aprendi na faculdade de medicina. Os depoimentos que Ricardo descobriu pintaram um quadro de uma mulher que escolheu trabalhar em serviço doméstico não por causa de opções limitadas, mas como uma forma de ministério que lhe permitia estar presente em lares onde a cura era mais necessária. Ela sempre disse que as famílias com mais dinheiro muitas vezes tinham as feridas mais profundas, lembrou o reverendo Marcos Oliveira, pastor da Igreja Batista onde Maria havia se voluntariado para círculos de cura comunitários. Pessoas ricas têm tanta dor quanto pessoas pobres, às vezes mais, porque elas têm os recursos para evitar lidar com seus problemas em vez de curá-los. Maria viu trabalhar em casas ricas como seu chamado para levar a medicina espiritual para pessoas que nem sabiam que precisavam dela. A descoberta de que a cura de Timóteo fazia parte de um padrão maior de milagres que Maria havia facilitado ao longo de sua carreira forçou Ricardo a reconsiderar sua compreensão de coincidência, destino e as forças invisíveis que podem ter guiado sua empregada para a porta de sua família 5 anos antes.
O diário de Maria continha uma entrada datada exatamente uma semana antes de ela ter respondido ao anúncio de emprego deles, descrevendo um sonho vívido em que ela viu um menino loiro com muleta, zandando sobre a água, enquanto seu pai assistia por trás de um vidro. O Espírito me mostrou que a cura desta criança abriria portas para muitas outras famílias que perderam a esperança. Maria havia escrito em sua caligrafia cuidadosa. O coração de seu pai também precisa de cura, mas de uma forma diferente. Ele precisa aprender que o amor é mais poderoso do que o dinheiro e que algumas bênçãos não podem ser compradas ou controladas. Ricardo percebeu que a cura de sua família havia sido orquestrada por forças além de sua compreensão e que a presença de Maria em suas vidas representava uma forma de intervenção divina que sua visão de mundo materialista nunca lhe permitiu considerar. Enquanto Timóteo continuava a praticar suas habilidades de andar sobre a água nos dias seguintes, sua força e coordenação melhorando a cada sessão, Ricardo começou a entender que o milagre de seu filho não era um evento isolado, mas parte de uma tapeçaria maior de cura que Maria vinha tecendo ao longo de sua vida. A mulher que ele estava pagando um salário mínimo para limpar seus banheiros se revelou uma curandeira mestre cujos dons valiam mais do que toda a sua fortuna farmacêutica, e cuja presença em sua casa havia sido orquestrada por forças espirituais que eram muito mais poderosas do que qualquer estratégia de negócios que ele já havia concebido. A transformação na visão de mundo de Ricardo se acelerou à medida que ele testemunhou não apenas a cura física de Timóteo, mas as profundas mudanças que o milagre havia catalisado em toda a sua casa e família estendida. A mãe de Timóteo, Catarina, que vinha lutando contra a depressão e a culpa pela condição de seu filho, experimentou sua própria forma de cura enquanto ela assistia seu menino descobrir todo o seu potencial através da intervenção de Maria. Eu me culpei pelas pernas de Timóteo, Catarina confessou a Maria durante uma conversa chorosa à beira da piscina, pensando que algo que eu fiz de errado durante a gravidez causou seus problemas. A resposta de Maria carregava a sabedoria de alguém que havia aconselhado centenas de pais através de uma culpa semelhante. Querida, algumas crianças vêm a este mundo com desafios porque seus espíritos são fortes o suficiente para lidar com eles, e porque a cura deles é para ser uma bênção não apenas para eles, mas para todos que os amam. As pernas de Timóteo não eram um castigo ou um erro. Elas eram um convite para todos nós descobrirmos o que é possível quando combinamos o conhecimento médico com o poder espiritual. A família Torres estendida, incluindo o pai idoso de Ricardo e seus irmãos que assistiram às lutas de Timóteo com uma preocupação impotente, se viram atraídos para uma nova compreensão de cura que preenchia a lacuna entre seus antecedentes privilegiados e a sabedoria popular que Maria representava. Os jantares de domingo na mansão se tornaram círculos de cura informais, onde Maria compartilhava histórias de sua tradição, enquanto os membros da família contribuíam com suas próprias experiências de superação de desafios através da fé, do apoio da comunidade e da vontade de acreditar em possibilidades que a lógica não podia explicar. Os efeitos cascata da cura de Timóteo começaram a se estender além da família Torres, à medida que a notícia se espalhou por sua afluente comunidade em São Paulo sobre a recuperação milagrosa que havia ocorrido em sua mansão. A doutora Ana Lúcia, neurologista pediátrica de Timóteo há muito tempo, solicitou uma reunião particular com Maria depois de examinar o menino e encontrar um tônus muscular e uma coordenação que desafiavam tudo o que ela entendia sobre sua condição original. Eu nunca vi nada parecido em 30 anos de prática, a doutora Ana Lúcia admitiu para Maria e Ricardo durante a consulta. O desenvolvimento muscular de Timóteo avançou mais no último mês do que nos 8 anos anteriores combinados. De um ponto de vista médico, este tipo de melhora é impossível sem intervenção cirúrgica ou tratamento farmacêutico que eu sei que ele não recebeu. A explicação de Maria sobre o processo de cura espiritual, inicialmente, desafiou o treinamento científico da doutora Ana Lúcia, mas a evidência da transformação de Timóteo era inegável. Eu não estou pedindo que a senhora abandone seu conhecimento médico, Maria disse à médica gentilmente, mas eu estou pedindo que a senhora considere que pode haver formas de cura que trabalham junto com a medicina em vez de a substituírem. O corpo de Timóteo sempre foi capaz deste tipo de função. Ele apenas precisava do tipo certo de encorajamento para se lembrar de como acessar todo o seu potencial.
A conversa marcou o início da jornada da doutora Ana Lúcia na medicina integrativa, pois ela começou a encaminhar pacientes selecionados para Maria para uma cura espiritual complementar, enquanto mantinha seus protocolos de tratamento convencionais. A atenção da mídia que eventualmente cercou a história de Timóteo transformou Maria de uma trabalhadora doméstica anônima em uma celebridade relutante, cujos métodos de cura se tornaram objeto de filmes documentários, estudos acadêmicos e conferências internacionais sobre medicina alternativa. Eu nunca quis ser famosa, Maria disse a Ricardo enquanto eles lidavam com pedidos de entrevista de repórteres de todo o mundo. Mas se a história de Timóteo pode ajudar outras famílias a encontrar esperança quando os médicos dizem que não há mais nada que eles possam fazer, então eu acho que o Senhor tem planos que são maiores do que a minha zona de conforto. A decisão da família Torres de compartilhar sua experiência publicamente, apesar do potencial ceticismo de seus círculos sociais e de negócios, criou oportunidades para outras crianças com condições semelhantes receberem cura através dos métodos de Maria. O Centro Maria da Graça para a Cura Espiritual, financiado pela fortuna farmacêutica de Ricardo e com uma equipe de curandeiros tradicionais de todo o país, se tornou um modelo para integrar a medicina popular com os cuidados médicos convencionais. Timóteo mesmo, agora andando e correndo com a confiança e a força de qualquer criança saudável, se tornou um defensor de crianças com deficiência e um testemunho vivo do poder da fé, do amor e da comunidade para curar o que o dinheiro e a medicina sozinhos não podiam tocar. Sua transformação de um menino que lutava com muletas para um jovem atleta que podia literalmente andar sobre a água se tornou um símbolo de esperança para famílias de todo o mundo que estavam procurando por milagres no ponto de encontro entre o céu e a terra. A física da caminhada sobre a água de Timóteo desafiou todos os princípios científicos que a formação farmacêutica de Ricardo o ensinou a confiar. Mas a evidência diante de seus olhos era inegável, enquanto ele assistia seu filho completar sua 20ª volta consecutiva pela piscina coberta pela lona sem mostrar quaisquer sinais de fadiga. Maria, eu preciso entender o que realmente está acontecendo aqui, Ricardo disse, sua mente analítica desesperada para encontrar explicações racionais para o impossível. A lona está de alguma forma sólida. Há uma plataforma escondida. Algum tipo de tratamento químico que muda a densidade da água. Maria sorriu com a tolerância paciente de alguém acostumado a perguntas céticas de pessoas instruídas que nunca haviam testemunhado uma cura espiritual. Senhor Torres, o senhor está fazendo as perguntas erradas. Ela respondeu gentilmente, seus olhos nunca deixando Timóteo enquanto ele praticava pular e girar na superfície mística. A lona é apenas um tecido comum. E a água é apenas água da sua própria piscina. O que o Senhor está vendo não é sobre mudar as propriedades físicas da matéria. É sobre a fé criando possibilidades que a ciência ainda não aprendeu a medir. Timóteo gritou do centro da piscina, sua voz borbulhando de alegria e admiração. Papai, não é como andar em algo sólido. É mais como se a água quisesse me segurar, como se ela estivesse feliz em me ajudar a andar. Ricardo pegou seu celular e começou a gravar, pensando que a evidência em vídeo poderia ajudá-la a processar o que ele estava testemunhando, mas a câmera parecia incapaz de capturar a realidade completa do que estava acontecendo diante de seus olhos. O fenômeno se intensificou à medida que a confiança de Timóteo crescia, com a lona respondendo à fé dele e às orações de Maria de maneiras que desafiavam as suposições fundamentais da ciência material. Quando Timóteo tentou seu primeiro passo de dança na superfície da água, um salto giratório que deveria ter rasgado o tecido ou pelo menos desestabilizado seu equilíbrio, a lona pareceu antecipar e acomodar seu movimento com precisão sobrenatural. Senhorita Maria, olhe isso! Timóteo gritou enquanto ele executava uma pirueta perfeita, a água debaixo do tecido criando ondulações gentis que apoiavam seu pouso e o impulsionavam para seu próximo movimento. Maria bateu palmas em deleite, sua própria fé validada pelo escopo em expansão do milagre. Isso mesmo, querido. Quando você confia completamente, quando você se liberta do medo e da dúvida, o universo inteiro quer dançar com você. Ricardo assistiu com espanto enquanto Timóteo começava a incorporar movimentos cada vez mais complexos em sua rotina de andar sobre a água, incluindo saltos para trás e cambalhotas que seriam desafiadores em solo firme. Muito menos em um pedaço de tecido flutuante.
Alona respondia a cada movimento como se estivesse viva e cooperando conscientemente com a fé do menino, criando uma base firme onde era necessária, enquanto cedia graciosamente para absorver o impacto de seus pousos. Isso é impossível, Ricardo sussurrou para si mesmo. Mas suas palavras foram abafadas pelo riso de Timóteo ecoando pela água, enquanto ele descobria novas dimensões de liberdade física que sua deficiência nunca lhe permitiu experimentar. A dimensão espiritual da caminhada sobre a água de Timóteo se tornou ainda mais aparente à medida que Maria começou a lhe ensinar hinos e orações tradicionais que pareciam aumentar sua estabilidade e confiança na superfície mística. Quando seu coração está cheio de louvor e gratidão, Maria explicou enquanto eles cantavam juntos, o seu corpo inteiro se lembra de que foi feito para ser forte e livre. A voz de Timóteo se juntou à de Maria em uma versão de Ande na Água que parecia fazer Alona brilhar com sua própria luz interior, a superfície se tornando cada vez mais responsiva aos seus movimentos enquanto a energia espiritual da canção fluía através de ambos. Ricardo se viu inconscientemente balançando ao ritmo, seu coração endurecido pelos negócios se abrindo para formas de beleza e poder que sua vida corporativa nunca lhe permitiu experimentar. Papai, venha cantar conosco. Timóteo gritou, gesticulando para seu pai se juntar ao serviço de adoração improvisado que estava acontecendo na água. A música faz tudo parecer mais forte e mais brilhante. Ricardo hesitou, sua autoconsciência lutando com seu desejo de participar do milagre de seu filho. Mas o sorriso encorajador de Maria lhe deu a coragem de adicionar sua voz não treinada ao dueto espiritual deles. No momento em que Ricardo começou a cantar, a caminhada sobre a água de Timóteo atingiu novos patamares de graça e poder, como se a energia de cura fosse amplificada pela fé e pelo amor de todos os presentes. As implicações médicas da transformação de Timóteo se tornaram aparentes nos dias seguintes, à medida que suas novas habilidades na água se traduziram em melhorias dramáticas em seu movimento em solo firme. A doutora Juliana, uma fisioterapeuta que trabalhava com Timóteo há 3 anos, ficou atordoada quando ele chegou para sua consulta semanal, andando com confiança sem muletas pela primeira vez em sua vida. Timóteo, o que aconteceu? A doutora Juliana perguntou, sua compostura profissional se desfazendo enquanto ela assistia o menino que lutava para andar 10 metros agora se movendo com a graça fluida de um dançarino treinado. A senhorita Maria me ensinou a andar sobre a água, Timóteo explicou de forma direta, e quando você aprende a confiar na água para te segurar, o chão normal parece super fácil. As tentativas da doutora Juliana de encontrar explicações médicas para a melhora de Timóteo levaram a uma série de testes que revelaram tônus muscular, coordenação e vias neurais que tinham pouca semelhança com sua condição anterior. De um ponto de vista clínico, é como se Timóteo tivesse recebido uma redefinição muscular e neurológica completa. A doutora Juliana disse a Ricardo durante a consulta. Seus scores de função motora melhoraram em mais de 300% em apenas uma semana, o que deveria ser impossível sem intervenção cirúrgica ou tratamento farmacêutico intensivo. Quando Ricardo mencionou a cerimônia de andar sobre a água de Maria, o ceticismo inicial da doutora Juliana deu lugar à curiosidade científica sobre modalidades de cura que operavam fora da compreensão médica convencional. O escopo em expansão das habilidades de Timóteo começou a atrair a atenção de outras crianças em sua comunidade que lutavam com várias formas de deficiência física, levando a sessões de cura improvisadas na mansão dos Torres que transformaram sua área de piscina em um centro de cura não oficial. Ana, cuja filha tinha paralisia cerebral, foi a primeira mãe a perguntar se Maria poderia ajudar outra criança a experimentar o que Timóteo havia descoberto na água. Eu assisti minha filha lutar por 6 anos, Ana disse a Ricardo e Maria durante uma conversa chorosa, e eu vi o que Timóteo realizou em apenas uma tarde. Se houver até mesmo uma chance de que Sofia possa experimentar esse tipo de liberdade. A resposta de Maria revelou a profundidade de seu chamado e a amplitude de suas habilidades de cura. Cada criança é diferente, e cada cura se desenrola à sua própria maneira. Mas o amor e a fé são linguagens universais que todo espírito entende. Se o coração de Sofia estiver pronto e se os pais dela puderem acreditar em possibilidades que os médicos ainda não viram,
Então nós certamente podemos tentar. A primeira sessão em grupo, que incluiu Timóteo, Sofia e outras 3 crianças com vários desafios de mobilidade, criou uma cena que se assemelhava a algo dos tempos bíblicos, enquanto várias crianças andavam e brincavam na água coberta pela lona, enquanto seus pais choravam e oravam no deck da piscina. Maria se movia entre eles como uma maestrina orquestrando uma sinfonia de milagres, sua presença de alguma forma amplificando a fé de cada criança, enquanto as ensinava a apoiar e encorajar a cura umas das outras. A transformação da mansão dos Torres em um santuário de cura atraiu a atenção de líderes religiosos, profissionais médicos e representantes da mídia que lutavam para categorizar e entender o que estava acontecendo em sua afluente comunidade em São Paulo. O reverendo Daniel, da Igreja Metodista local, foi um dos primeiros membros do clero a testemunhar as cerimônias de andar sobre a água, e seu treinamento teológico forneceu uma estrutura para entender os milagres que os observadores seculares achavam inexplicáveis. O que Maria está facilitando aqui é consistente com o ministério de cura que Jesus demonstrou. O reverendo Daniel explicou a uma reunião de pastores locais que vieram para investigar relato de crianças andando sobre a água. As curas físicas são notáveis, mas o que é ainda mais significativo é a restauração da esperança e da fé que está acontecendo nessas famílias. Essas crianças não estão apenas aprendendo a andar, elas estão aprendendo a acreditar em seu próprio potencial divino. As implicações teológicas dos milagres de andar sobre a água desencadearam discussões em comunidades religiosas sobre a presença contínua da cura sobrenatural no mundo moderno, enquanto a evidência médica forçou os profissionais de saúde a lidar com fenômenos que desafiavam sua compreensão de deficiência, recuperação e a conexão mente-corpo. Timóteo mesmo se tornou um evangelista involuntário para a integração da fé e da medicina, compartilhando sua história com quem quisesse ouvir e demonstrando suas habilidades de andar sobre a água para pesquisadores, médicos e líderes religiosos que viajavam de todo o mundo para testemunhar o que estava acontecendo na mansão dos Torres. O impacto global da história de Timóteo começou a se desenrolar quando os vídeos de suas sessões de andar sobre a água se tornaram virais nas mídias sociais, inspirando milhões de espectadores que viam em sua transformação um símbolo de esperança para seus próprios desafios aparentemente impossíveis. Eu nunca imaginei que compartilhar o milagre de Timóteo tocaria tantas vidas, Ricardo refletiu enquanto lia mensagens de famílias de todo o mundo que encontraram esperança renovada através do exemplo de seu filho. Pais de crianças com deficiência, adultos que lutavam com doenças crônicas e pessoas que enfrentavam várias formas e desafios físicos e emocionais escreveram para expressar sua gratidão por uma história que os lembrava de que a cura poderia vir de fontes inesperadas e assumir formas que a sabedoria convencional não podia explicar. Maria, desconfortável com o status de celebridade que os vídeos virais lhe trouxeram, permaneceu focada nas crianças individuais que continuavam a chegar à mansão, buscando seus próprios milagres de andar sobre a água. Cada criança que pisa nessa lona me ensina algo novo sobre fé e cura, ela disse a Ricardo enquanto eles assistiam o último grupo de jovens visitantes descobrirem suas próprias habilidades na superfície mística. Timóteo foi apenas o começo. A cura dele abriu uma porta para outras crianças se lembrarem de seu próprio potencial divino. A piscina dos Torres se tornou um local de peregrinação para famílias que buscavam milagres, e a cerimônia de andar sobre a água de Maria evoluiu para um movimento que desafiava a ortodoxia médica enquanto oferecia esperança para aqueles que o tratamento convencional havia falhado. A jornada de Timóteo de criança com deficiência para milagreiro que andava sobre a água transformou, não apenas sua própria vida, mas a compreensão da cura em si para todos que testemunharam sua conquista impossível. Ricardo Torres sentou-se em seu escritório com painéis de mogno às 3 da manhã, olhando para relatórios financeiros que de repente pareciam sem sentido à luz do que ele havia testemunhado em seu próprio quintal, seu império farmacêutico parecendo um castelo de cartas construído sobre suposições sobre cura que o milagre de seu filho havia completamente demolido. As projeções de lucros trimestrais e a análise de mercado que haviam consumido sua atenção apenas dias antes agora lhe pareciam relíquias de uma visão de mundo que não fazia mais sentido, substituídas pela realidade inegável de que uma empregada sem treinamento médico havia realizado em uma tarde o que bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento falharam em alcançar.
Como eu perdi isso? Ricardo sussurrou para si mesmo enquanto revisava os extensos arquivos médicos que ele havia compilado durante os 8 anos de tratamento de Timóteo, procurando por pistas sobre por que a medicina convencional havia falhado onde a abordagem baseada na fé de Maria teve tanto sucesso. Cada consulta com o especialista, cada terapia experimental, cada intervenção farmacêutica agora parecia distrações caras da cura real, que estava disponível o tempo todo através de meios que sua educação e experiência o ensinaram a desconsiderar como superstição. A dissonância cognitiva entre seu treinamento científico e a evidência de seus próprios olhos criou um terremoto mental que destruiu suas crenças fundamentais sobre a realidade, a medicina e as fontes do verdadeiro poder no mundo. À medida que o amanhecer se aproximava, Ricardo tomou uma decisão que teria parecido insana apenas uma semana antes. Ele convocou uma reunião de emergência do conselho para anunciar sua intenção de redirecionar as prioridades de pesquisa de sua empresa para estudar e integrar métodos de cura tradicionais que operavam através da fé, da comunidade e da intervenção espiritual. As reações dos associados de negócios de Ricardo ao seu novo interesse pela cura baseada na fé variaram de perplexidade preocupada a acusações diretas de que ele havia sofrido algum tipo de colapso mental desencadeado pelo estresse da condição de Timóteo e pela culpa de ser incapaz de curá-lo por meios convencionais. Ricardo, você está falando em jogar fora décadas de progresso científico para perseguir remédios populares e fantasias religiosas, declarou o Dr. Carlos, seu parceiro de pesquisa de longa data e diretor científico, durante uma reunião de conselho acalorada que acabaria por determinar a direção futura da Sterling Pharmaceuticals. Eu entendo que você está grato pela melhora de Timóteo, mas nós não podemos basear a política corporativa em fenômenos inexplicáveis que provavelmente têm explicações perfeitamente racionais se os estudarmos adequadamente. A resposta de Ricardo revelou a profundidade de sua transformação. Carlos, nós temos estudado a condição de Timóteo com os melhores métodos científicos disponíveis por 8 anos, e nós não fizemos praticamente nenhum progresso. Maria realizou mais em uma tarde do que toda a nossa divisão de pesquisa conseguiu em quase uma década. Talvez seja a hora de considerar que nossos métodos científicos estão incompletos, em vez de desconsiderar resultados que não se encaixam em nossas preconcepções. O argumento que se seguiu expôs diferenças filosóficas fundamentais sobre a natureza da cura, o papel da consciência na saúde física e a relação entre a ciência quantificável e as formas imensuráveis da experiência humana que não podiam ser reduzidas a pontos de dados e estudos controlados. A transformação nos relacionamentos pessoais de Ricardo se tornou evidente à medida que ele começou a ver as pessoas em sua vida com novos olhos que reconheciam formas de sabedoria e valor que sua perspectiva focada em negócios havia anteriormente negligenciado. Maria, que ele havia categorizado como ajuda doméstica por 5 anos, agora se revelou como uma curandeira mestre cujo conhecimento e habilidades superavam os dos profissionais médicos altamente credenciados, a quem ele sempre se referiu em questões de saúde e cura. Maria, eu lhe devo um pedido de desculpas, Ricardo disse durante uma conversa privada em seu escritório, cercado por revistas médicas e relatório de pesquisa farmacêutica que agora pareciam monumentos à sua ignorância anterior. Eu a tinha limpando banheiros quando a senhora deveria estar liderando minha equipe de pesquisa. Eu lhe paguei um salário mínimo quando seu conhecimento vale mais do que toda a minha biblioteca médica. A resposta de Maria carregou a sabedoria gentil de alguém que nunca precisou de validação externa para saber seu próprio valor. Senhor Torres, eu não estava aqui pelo dinheiro ou pelo reconhecimento. Eu estava aqui porque o Senhor me disse que havia uma criança que precisava de cura e um pai que precisava aprender que o amor é mais poderoso do que a lógica. O Senhor não me contratou para limpar a casa. O Senhor me contratou para limpar corações, começando pelo seu. A conversa marcou o início da jornada de Ricardo para entender que sua riqueza e status o haviam cegado para os recursos mais valiosos que estavam presentes em sua própria casa, escondidos à vista de todos por trás de suposições sobre classe, educação e as fontes da verdadeira autoridade.
Seu casamento com Catarina também começou a se curar à medida que ambos lidavam com a percepção de que seu foco na deficiência de Timóteo os havia impedido de ver sua totalidade e potencial inerentes, e que sua busca frenética por soluções médicas os havia distraído da cura espiritual e emocional que sua família precisava o tempo todo. Os efeitos cascata da transformação filosófica de Ricardo começaram a se manifestar em suas decisões de negócios, enquanto ele redirecionava o orçamento de pesquisa da Sterling Pharmaceuticals para estudar a interseção da fé, da cura comunitária e dos resultados médicos. A doutora Carolina, uma médica formada em Harvard que se especializou em medicina integrativa, foi recrutada para liderar uma nova divisão de pesquisa focada em entender como os métodos de cura tradicionais poderiam complementar e melhorar os tratamentos médicos convencionais. O que estamos propondo aqui não é o abandono da ciência, a doutora Carolina explicou a membros céticos do conselho durante sua primeira apresentação, mas sim a expansão da investigação científica para incluir variáveis que nós anteriormente ignoramos ou desconsideramos. Se Maria da Graça pode facilitar resultados de cura que nossos métodos atuais não conseguem alcançar, então nós precisamos entender como a abordagem dela funciona e como nós podemos integrá-la com a medicina baseada em evidências. Os protocolos de pesquisa que emergiram desta nova direção eram diferentes de qualquer coisa que a indústria farmacêutica já havia visto, combinando a coleta de dados rigorosa com o respeito por sistemas de conhecimento tradicionais e o reconhecimento de que alguns aspectos da cura podem operar através de mecanismos que os instrumentos científicos atuais não podiam medir diretamente. A vontade de Ricardo em financiar esta pesquisa não convencional, apesar da oposição vocal de investidores e concorrentes que a viam como uma traição à ortodoxia farmacêutica, demonstrou seu compromisso em buscar a verdade acima do lucro e a cura acima da mera gestão de sintomas. As respostas das comunidades acadêmicas e médicas à transformação de Ricardo e à nova direção de pesquisa de sua empresa criaram um diálogo sem precedentes entre a medicina convencional e as práticas de cura tradicionais que haviam sido marginalizadas pela saúde institucional por mais de um século. O Dr. Roberto, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, inicialmente desconsiderou a pesquisa de cura baseada na fé da Sterling Pharmaceuticals como absurdo pseudocientífico. Mas sua perspectiva começou a mudar quando ele testemunhou as habilidades de Timóteo em primeira mão durante uma visita à mansão, em Alphaville. Eu vim aqui esperando desmascarar uma farsa, o Dr. Roberto admitiu depois de assistir Timóteo andar sobre a água por mais de uma hora sem mostrar quaisquer sinais de fadiga ou perda de coordenação. Mas eu estou saindo com mais perguntas do que respostas sobre a natureza da cura e os limites de nossa compreensão médica atual. A documentação que a equipe de Ricardo produziu da transformação de Timóteo, incluindo exames médicos de antes e depois, avaliações de fisioterapia e avaliações neurológicas, forneceu evidências que mesmo pesquisadores céticos não podiam ignorar. As faculdades de medicina começaram a incorporar estudos de caso da cura de Timóteo em seus currículos, não como prova de intervenção sobrenatural, mas como exemplos de recuperação inexplicada que desafiavam os alunos a permanecerem abertos a possibilidades que seu treinamento não os havia preparado para considerar. A Fundação Torres para a Pesquisa em Cura Integrativa, estabelecida com os lucros da fortuna farmacêutica de Ricardo, se tornou uma ponte entre curandeiros tradicionais como Maria e pesquisadores acadêmicos que buscavam entender os mecanismos subjacentes à cura baseada na fé. O custo pessoal da transformação de Ricardo se tornou aparente à medida que amizade de longa data e relacionamento de negócios se fragmentaram sob a pressão de sua visão de mundo e prioridades radicalmente alteradas. Seu irmão Eduardo, um cardiologista que sempre admirou o sucesso de Ricardo nos negócios, lutou para aceitar a adesão de seu irmão ao que ele via como misticismo anticientífico. Você perdeu a cabeça, Ricardo, Eduardo disse durante um jantar de família acalorado, seu treinamento médico tornando impossível para ele aceitar a validade dos métodos de cura de Maria, apesar da evidência da recuperação de Timóteo. Eu não me importo com o quanto Timóteo está andando melhor. Tem que haver uma explicação racional e não nos exija acreditar em magia. A resposta de Ricardo revelou o quão profundamente sua compreensão da realidade havia mudado. Eduardo,
Talvez o problema não seja que nós precisamos acreditar em magia. Talvez o problema seja que nós definimos magia como qualquer coisa que não podemos controlar ou comercializar. E nós esquecemos que a cura sempre foi sobre mais do que apenas consertar partes quebradas. A divisão familiar que se seguiu a esta conversa foi dolorosa, mas também libertadora para Ricardo, pois o forçou a escolher entre manter relacionamentos confortáveis baseados em suposições compartilhadas e buscar a verdade, mesmo quando isso o isolava de seu antigo grupo de colegas. Catarina, inicialmente dividida entre apoiar a transformação de seu marido e manter suas conexões sociais, finalmente escolheu ficar ao lado de Ricardo, enquanto ela testemunhava as mudanças positivas tanto na saúde de Timóteo quanto nos laços emocionais de sua família. O impacto global da transformação de Ricardo, de magnata farmacêutico a defensor da cura integrativa, começou a se manifestar à medida que outros líderes de negócios e profissionais médicos encontraram a coragem de explorar modalidades de cura que eles haviam anteriormente desconsiderado como não científicas ou comercialmente inviáveis. O modelo Torres, como ficou conhecido nos círculos acadêmicos, demonstrou que a integração bem-sucedida da cura tradicional e convencional exigia não apenas tolerância para abordagens diferentes, mas mudanças fundamentais em como a cura em si era entendida e valorizada. O que Ricardo Torres fez, escreveu a doutora Helena, em seu artigo inovador sobre mudança de paradigma na prática médica, é mostrar que o futuro da cura reside não em escolher entre ciência e fé, mas em encontrar maneiras de honrar tanto os aspectos mensuráveis quanto os imensuráveis da recuperação humana. As conferências médicas começaram a apresentar apresentações sobre a cura baseada na fé ao lado da pesquisa farmacêutica tradicional, enquanto os hospitais iniciaram programas piloto que incorporavam a oração, o apoio da comunidade e as práticas de cura tradicionais em seus protocolos de tratamento. A transformação que havia começado com o amor desesperado de um pai por seu filho com deficiência evoluiu para um movimento que estava remodelando a compreensão de toda a indústria de saúde sobre o que era possível quando o amor, a fé e a ciência trabalhavam juntos, em vez de em oposição. Ricardo mesmo se tornou um porta-voz relutante para esta integração, compartilhando a história de Timóteo em conferências e em entrevistas, enquanto sempre enfatizava que o crédito real pertencia a Maria e à tradição de sabedoria de cura que ela representava. As implicações teológicas do milagre de andar sobre a água de Timóteo forçaram as comunidades religiosas a lidar com perguntas sobre a presença contínua da cura sobrenatural no mundo moderno e a relação entre a fé, a medicina e a intervenção divina. O pastor Roberto, da Igreja Batista de Nova Esperança, onde Maria era membro há mais de uma década, se viu respondendo a perguntas de teólogos e fiéis de todo o mundo que queriam entender como os milagres contemporâneos se encaixavam na doutrina cristã tradicional. O que estamos testemunhando com Timóteo e as outras crianças que foram curadas através do ministério de Maria, o pastor Roberto explicou durante uma entrevista televisionada, é consistente com o ministério de cura que Jesus demonstrou e que ele disse a seus seguidores para continuar. A pergunta não é se Deus ainda cura hoje. A pergunta é se nós ainda temos fé para reconhecer e receber a cura quando ela vem através de canais inesperados. As cerimônias de andar sobre a água na mansão Torres começaram a atrair peregrinos de várias origens religiosas que viam na história de Timóteo uma confirmação de suas crenças sobre o poder divino e a intervenção sobrenatural nos assuntos humanos. Maria, apesar de seu desconforto com o status de celebridade religiosa que lhe foi imposto, acolheu fiéis e céticos para testemunhar as sessões de cura, sempre enfatizando que os milagres não eram obra dela, mas sim o resultado da fé, do amor e da comunidade trabalhando juntos para criar um espaço para a cura divina. A piscina da mansão dos Torres se tornou um santuário interreligioso improvável, onde cristãos, muçulmanos, judeus e pessoas de várias tradições espirituais se reuniam para testemunhar e participar de experiências de cura que transcendiam os limites denominacionais, enquanto afirmavam a capacidade humana universal para transformação baseada na fé. A revelação de Maria da Graça sobre sua verdadeira identidade como curandeira tradicional abriu portas para uma rede subterrânea de praticantes de medicina popular que vinham operando silenciosamente por todo o Brasil há gerações, preservando conhecimentos e técnicas que a medicina convencional havia desconsiderado como obsoletos ou supersticiosos.
Senhor Torres, Maria disse enquanto ela abria sua agenda de couro gasta durante a primeira consulta formal dele sobre a cura contínua de Timóteo, há algo que o senhor precisa entender sobre como este tipo de trabalho realmente acontece. Eu não estou agindo sozinha. Eu sou parte de uma comunidade de curandeiros que se estende por séculos e abrange continentes. Os nomes e as informações de contato na agenda de Maria pareciam um diretório de guardiões de sabedoria escondidos. Irmã Madalena em Salvador, que se especializou em curar traumas infantis através da oração e da medicina herbal. Vó Rosa em Goiás, cujos remédios à base de plantas podiam curar doenças que os antibióticos não podiam tocar. Irmão José em Belo Horizonte, cujo ministério de imposição de mãos supostamente curou tudo, desde câncer a vício. Ricardo ouviu com um espanto crescente enquanto Maria explicava como esses curandeiros se comunicavam através de círculos de oração, redes comunitárias e conferências espirituais que operavam paralelamente, mas separadamente, dos sistemas de saúde institucionais. Nós estivemos aqui o tempo todo, Maria continuou, sua voz carregando tanto orgulho quanto tristeza, ajudando pessoas que os hospitais não podiam ajudar, curando condições que os produtos farmacêuticos não podiam curar, mas fazendo isso silenciosamente porque o mundo não estava pronto para aceitar o que nós representávamos. A revelação forçou Ricardo a confrontar a possibilidade de que um sistema médico inteiro estava funcionando invisivelmente dentro das comunidades brasileiras, alcançando resultados que os bilhões de reais, em pesquisa de sua indústria, falharam em replicar. A primeira reunião de curandeiros na mansão dos Torres uniu praticantes de 12 estados, cujos diversos antecedentes e especialidades criaram uma biblioteca viva da medicina tradicional e desafiou todas as suposições que Ricardo tinha sobre saúde e cura. Irmã Madalena chegou de Salvador com arquivos de caso, documentando centenas de crianças que superaram dificuldade de aprendizagem, problemas de comportamento e doenças crônicas através de sua combinação de terapia educacional e intervenção espiritual. A mente e o espírito não são separados do corpo. Ela explicou a Ricardo durante a apresentação, seu sotaque suave de baiana carregando a autoridade de alguém que passou 40 anos provando seus métodos através de resultados. Quando as crianças não conseguem aprender ou não conseguem se comportar ou não conseguem ficar bem, geralmente é porque algo em seu espírito está ferido ou bloqueado, e a medicina convencional não sabe como lidar com feridas espirituais. A chegada de Vó Rosa de Goiás transformou os jardins da mansão dos Torres em uma farmácia improvisada, pois ela identificou dezenas de plantas de cura crescendo selvagens na propriedade e explicou suas propriedades medicinais a observadores fascinados. Esta terra tem tentado curar a si mesma e a todos que vivem nela, ela disse a Ricardo enquanto eles caminhavam entre canteiros de flores que de repente pareciam pulsar com potencial terapêutico, mas a maioria das pessoas esqueceu como ouvir o que as plantas estão tentando lhes ensinar. A conferência de 3 dias que se seguiu uniu tradições de cura de práticas de medicina popular indígena, afro-brasileira, latina e europeia, criando conversas e colaborações que não aconteciam há gerações devido à separação cultural e à marginalização médica. O projeto de documentação que Ricardo iniciou para preservar e estudar o conhecimento dos curandeiros criou o arquivo mais abrangente de práticas de cura tradicionais brasileiras já reunido, revelando o escopo e a sofisticação de sistemas médicos que as instituições acadêmicas haviam ignorado ou ativamente suprimido. A doutora Patrícia, uma antropóloga da USP especializada em medicina indígena, foi recrutada para liderar o esforço de documentação com instruções explícitas para abordar o conhecimento dos curandeiros com o mesmo respeito e rigor tipicamente reservados para a pesquisa médica convencional. O que estamos descobrindo? A doutora Patrícia relatou após 6 meses de entrevistas e observações, é que esses curandeiros tradicionais desenvolveram protocolos de diagnóstico e tratamento que são frequentemente mais eficazes do que as abordagens convencionais para certas condições, particularmente aquelas que envolvem a interseção de sintomas físicos e angústia emocional ou espiritual. As gravações em vídeo, depoimentos escritos e estudos de caso que emergiram do projeto de documentação revelaram métodos de cura que operavam através de princípios de apoio comunitário, intervenção espiritual e medicina baseada em plantas que foram refinados através de séculos de aplicação prática.
A cerimônia de andar sobre a água de Maria era apenas um exemplo de técnicas terapêuticas que combinavam fé, ritual e elementos naturais para criar experiências de cura que a medicina convencional não podia replicar ou explicar. O arquivo se tornou um recurso para estudantes de medicina, pesquisadores e profissionais de saúde que queriam entender como a cura tradicional poderia complementar e melhorar as abordagens de tratamento convencionais. A integração de curandeiros tradicionais na pesquisa farmacêutica de Ricardo criou oportunidades sem precedentes para a colaboração entre a medicina popular e a saúde institucional, levando a descobertas inovadoras sobre os mecanismos subjacentes à cura baseada na fé e as intervenções terapêuticas centradas na comunidade. A equipe de pesquisa da doutora Carolina começou a conduzir estudos controlados dos métodos dos curandeiros, usando imagens cerebrais, testes hormonais e análise do sistema imunológico para documentar as mudanças fisiológicas que ocorriam durante as sessões de cura espiritual. O que estamos encontrando? A doutora Carolina explicou durante uma apresentação à Associação Médica Brasileira, é que as práticas de cura tradicionais muitas vezes produzem melhorias mensuráveis nos hormônios do estresse, na função imunológica e na atividade neurológica que os tratamentos convencionais não conseguiram alcançar. A colaboração entre Maria e a doutora Carolina se mostrou particularmente frutífera, pois as sessões contínuas de andar sobre a água de Timóteo forneceram um ambiente controlado para estudar a relação entre a fé, o apoio da comunidade e a cura física. Exames cerebrais de Timóteo durante suas sessões de andar sobre a água revelaram padrões de atividade neural que sugeriam que sua consciência estava acessando estados de consciência e coordenação física que a consciência normal de vigília não conseguia alcançar. É como se as práticas espirituais estivessem literalmente religando seu cérebro e sistema nervoso, a doutora Carolina relatou, criando novas vias para a função motora que contornam as áreas danificadas que nós originalmente pensávamos serem responsáveis por sua deficiência. A pesquisa validou que os curandeiros tradicionais sempre souberam que a cura envolvia mais do que apenas tratar sintomas, exigindo atenção aos fatores espirituais, emocionais e comunitários que influenciavam a saúde física. A expansão da rede de cura além do grupo original de praticantes criou um movimento que começou a transformar a prestação de cuidado de saúde em comunidades por todo o Brasil, à medida que hospitais e clínicas começaram a incorporar métodos de cura tradicionais em seus protocolos de tratamento. O Dr. Alexandre, do Hospital das Clínicas de São Paulo, foi um dos primeiros administradores médicos a estabelecer parcerias formais com curandeiros tradicionais locais, criando equipes de tratamento integradas que combinavam os cuidados pediátricos convencionais com a cura espiritual e o apoio da comunidade. Nós começamos a ver melhorias dramáticas nos resultados dos pacientes quando começamos a incluir curandeiros espirituais em nossos planos de tratamento. O Dr. Alexandre relatou, durante uma conferência nacional, sobre medicina integrativa. Crianças que haviam sido resistentes aos tratamentos convencionais começaram a responder quando nós abordamos não apenas seus sintomas físicos, mas suas necessidades emocionais e espirituais também. O sucesso desses programas integrados encorajou outras instituições de saúde a explorar colaborações semelhantes, levando ao surgimento de hospitais de cura que ofereciam tanto intervenções médicas de alta tecnologia quanto práticas de cura tradicionais sob o mesmo teto. Maria mesma se tornou uma consultora para faculdades de medicina e hospitais que buscavam entender como a cura tradicional poderia ser incorporada em ambientes institucionais sem perder seu caráter espiritual e centrado na comunidade essencial. O desafio, Maria explicou a administradores que queriam replicar seu sucesso, é que este tipo de cura não pode ser reduzido a uma técnica ou um procedimento. Ele cresce a partir de relacionamentos, a partir da fé, a partir do amor. E essas coisas não podem ser institucionalizadas sem serem transformadas em algo completamente diferente. O reconhecimento global da rede de cura levou a colaborações internacionais com praticantes de medicina tradicional de outras culturas, criando oportunidades para a aprendizagem intercultural e o desenvolvimento de abordagens verdadeiramente integrativas para a saúde que honravam diversas tradições de cura. Delegados da medicina tradicional chinesa, praticantes ayurvédicos da Índia,
curandeiros xamânicos da América do Sul e curandeiros tradicionais africanos visitaram a mansão dos Torres para compartilhar seu conhecimento e aprender com os métodos de Maria. A cura é uma linguagem universal, observou o Dr. Shen, um praticante de medicina tradicional chinesa que participou da primeira conferência internacional de cura sediada na mansão. Mas cada cultura desenvolveu seu próprio dialeto dessa linguagem com base em suas plantas específicas, seu clima, suas tradições espirituais e suas estruturas comunitárias. A troca de conhecimento que ocorreu durante esses encontros internacionais revelou princípios comuns subjacentes a diversas tradições de cura. A importância de tratar a pessoa inteira em vez de apenas os sintomas, o papel da comunidade e do apoio familiar na cura, o uso de remédios naturais que trabalhavam com, em vez de contra, os próprios mecanismos de cura do corpo, e o reconhecimento de que a saúde espiritual e emocional eram inseparáveis do bem-estar físico. As habilidades de andar sobre a água de Timóteo se tornaram uma demonstração que fascinou curandeiros de todo o mundo, muitos dos quais reconheceram fenômenos semelhantes de suas próprias tradições e compartilharam histórias de cura baseada na fé que transcendiam as limitações da medicina convencional. O legado da rede de cura que Maria havia revelado continuou a crescer à medida que ascéticos se tornaram defensores e praticantes da medicina integrativa que honrava tanto o rigor científico quanto a sabedoria tradicional. A transformação de Ricardo de executivo farmacêutico a defensor da cura inspirou outros líderes de negócios a examinar como suas indústrias poderiam servir melhor à saúde e ao bem-estar humanos, em vez de simplesmente maximizar os lucros através da gestão de sintomas. O que a cura de Timóteo me ensinou? Ricardo refletiu durante seu discurso na Conferência da Organização Mundial da Saúde sobre Medicina Tradicional. É que a cura real exige humildade. A humildade de admitir que não temos todas as respostas, a humildade de aprender com pessoas cuja educação veio da experiência de vida em vez de instituições acadêmicas, e a humildade de reconhecer que o amor e a fé podem ser agentes de cura mais poderosos do que qualquer droga que nós já desenvolvemos. A pesquisa em andamento da Fundação Torres sobre métodos de cura tradicionais continuou a produzir evidências de que a cura baseada na fé e as abordagens terapêuticas centradas na comunidade poderiam alcançar resultados que a medicina convencional, sozinha, não podia igualar. Timóteo mesmo, agora um adolescente cujas habilidades de andar sobre a água evoluíram para uma forma de ministério de cura para outros jovens com deficiência, encarnou o potencial para a integração entre as abordagens tradicionais e modernas para a saúde e a cura. A piscina onde seu milagre ocorreu pela primeira vez se tornou um local de peregrinação para famílias que buscavam esperança e cura, enquanto a rede de curandeiros tradicionais que Maria havia revelado continuou a crescer e evoluir, criando novas possibilidades para a saúde que honrava tanto os aspectos mensuráveis quanto os imensuráveis da cura e da totalidade humana.